Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia aí em Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14. E vamos refletir juntos no que nós temos aí nesse texto. Eclesiastes, meus irmãos, foi escrito pelo sábio rei Salomão, filho de Davi. E aí nessa parte Salomão diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim ou a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então veja, meus irmãos, que coisas importantes Salomão está nos dizendo aí nestes apenas dois versos, versos 13 e 14 do capítulo 12. A primeira coisa que Salomão está nos dizendo aí, meus irmãos, é que nós devemos temer a Deus. De tudo que se tem ouvido, o fim ou a conclusão é: teme a Deus. O mesmo Salomão, meus irmãos, lá em Provérbios, capítulo 1, verso 7, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E essa palavra, meus irmãos, temor, tanto em um texto quanto no outro, tanto em Eclesiastes quanto em Provérbios, traz a ideia de medo. Quando a gente fala em temor, à nossa mente vem a ideia de medo, de terror. E a verdade, meus irmãos, é que em um certo sentido nós devemos ter mesmo esse medo. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Não é assim que lemos na palavra? E também lemos que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então nós deveríamos mesmo ter medo de pecar contra Deus. Porém, temor também, meus irmãos, traz a ideia de reverência e de profundo respeito. E esse temor, diz o texto, é o princípio da sabedoria, o texto de Provérbios, E a palavra princípio aí em Provérbios, ela significa a parte seleta, a parte selecionada, e também significa o ponto inicial de qualquer coisa. Então, a sabedoria inicia-se no temor a Deus, e o temor a Deus é a parte seleta, a melhor parte, a parte principal da sabedoria. E nós seremos então sábios se nós exercitarmos esse temor. Algo que precisamos confessar, muitas vezes não temos feito. E às vezes fazemos até o contrário, Nos portamos diante de Deus, nos comportamos diante de Deus completamente sem temor nenhum a Deus. Mas a palavra de Deus diz: de tudo que se tem ouvido, a conclusão, o fim é: teme a Deus. Primeira coisa que Salomão diz: tenham temor de Deus, tenham temor de Deus. A segunda coisa que ele diz aí, meus irmãos, é que nós precisamos ser obedientes a Deus. De tudo que se tem ouvido, o fim ou a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Guardar os mandamentos de Deus é ser obediente a Deus. A vida, meus irmãos, nós devemos vivê-la ao máximo, porque ela é um dom de Deus. Mas nós devemos, em nossa existência, enquanto vamos vivendo a nossa vida ao máximo, reverenciar aquele que nos criou. E a verdadeira reverência a Deus, ela se manifesta na obediência a Ele. No mesmo livro de Eclesiastes, no capítulo 5, verso 1, Salomão, ele nos exorta a guardarmos o pé quando entrarmos na casa de Deus. O que significa isso? Obviamente, Salomão está falando de uma forma figurada, Tem um significado. Guardar o pé quando entrar na casa de Deus tem um significado. E qual é o significado? É ser cuidadoso, é prestar atenção, porque ouvir, tendo em vista obedecer, agrada mais a Deus do que
sacrifícios. Então você pode fazer coisas para Deus, coisas para a igreja, você pode ofertar sacrificialmente até, mas se a sua obediência vai somente até aí, é possível que você não esteja agradando ao Senhor. Em 1 Samuel 15, versos 10 em diante, meus irmãos, Deus manda Samuel repreender o rei Saul. Qual é a razão? A razão foi a desobediência. Deus havia mandado destruir tudo quando da guerra contra os amalequitas, mas o povo reteve os despojos com o pretexto de oferecer a Deus em sacrifício. Então havia, pelo menos eles disseram, Saul disse, né, que era isso, havia uma boa intenção, oferecer a Deus em sacrifício. Mas o que Deus diz? Deus diz através de Samuel, diz a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Então, porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, obediência. Deus requer de nós obediência. De tudo que se tem ouvido, o fim ou a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Seja obediente. E a terceira coisa que eu quero destacar aí nesse texto, meus irmãos, é que nós não podemos esconder nada de Deus. Veja, Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. De tudo que se tem ouvido, o fim ou a conclusão é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo quanto está encoberto. Então todas as coisas serão trazidas a juízo no grande dia do Senhor. Nada vai ficar escondido. Nada que a gente faz vai ficar escondido. Seja bom, seja mal. Você pode esconder de quem quer que seja. Pode esconder da sua mãe, pode esconder do seu pai, pode esconder dos seus filhos, pode esconder da sua esposa, pode esconder da igreja, pode esconder de todo mundo, mas de Deus não esconde. E a palavra de Deus está dizendo que vai chegar um dia que Deus vai revelar todas essas coisas, vai trazer a juízo. E não é só aqui que diz. Há outras passagens também que dizem isso. O apóstolo Paulo falou muito sobre isso, principalmente quando ele escreveu a sua primeira carta aos Coríntios. E interessantemente, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele falou que Deus vai trazer a juízo até mesmo as obras que nós fazemos para Ele próprio. Então, até com aquilo que nós fazemos de bom para Deus, nós precisamos tomar cuidado. Como é que nós estamos fazendo? A dedicação com que nós estamos fazendo. Porque lá em 1 Coríntios 3, versos 11 em diante, Paulo, meus irmãos, ele vai dizer que existe um fundamento que já está posto, que é Jesus Cristo. E o que nós estamos fazendo agora é formando sobre esse fundamento, que é Jesus Cristo, um edifício. E esse edifício, dependendo do que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo, pode se revelar lá no final um edifício de ouro ou de prata, de pedras preciosas, ou de madeira, ou de feno, ou de palha. A obra de cada um se manifestará, diz Paulo. O dia declarará, pelo fogo será descoberto, o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou permanecer, então ele receberá galardão, um bom galardão. Mas se a obra se queimar, vai sofrer detrimento. Será salvo, diz o apóstolo Paulo, todavia como que pelo fogo. Então, meus irmãos, nós precisamos estar muito atentos com aquilo que nós estamos fazendo, porque Deus há de trazer a juízo todas as nossas obras, tudo que está e até tudo que está encoberto, seja bom, seja mal. Por isso que talvez Salomão tenha dito um pouco antes, no capítulo 11, versos 9 a 10, para os jovens, né? Alegra-te, jovem, na tua juventude,
Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada os teus olhos, mas saiba de uma coisa, de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Então afasta do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida ou a adolescência são vaidade. Então, meus irmãos, nada nós podemos esconder de Deus. Deus há de trazer a juízo todas as coisas, todas as nossas obras, tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, teme a Deus. Tenha medo de pecar contra Deus. Seja reverente, respeitoso diante do Senhor, na presença do Senhor. Obedeça a Deus, guarde os seus mandamentos, seja obediente à palavra de Deus. E faça as coisas, até as coisas que você vai fazer para Deus, faça com esmero. Evite fazer coisas erradas, pecaminosas, porque Deus há de trazer ao juízo. Você não pode esconder nada de Deus, né? E até aquilo que você for fazer para Deus, faça com esmero, faça com dedicação, faça pela motivação correta, porque Deus há de trazer a juízo todas as nossas obras lá no final, para ver que tipo de galardão nós receberemos. Se receberemos galardões ou se sofreremos algum detrimento, né? A gente não sabe explicar muito bem o que é isso, esses galardões, esse detrimento, mas a palavra de Deus fala sobre isso. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, né? E que Ele aplique essa palavra ao nosso coração. Vou ler de novo. De tudo que se tem ouvido, o fim ou a conclusão é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. E porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas.